Boas pessoal e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar convosco isto que está aqui, que é um PC para jogos e mais algumas utilizações em 2015. Vou partilhar também o budget e fica já aqui, que é 750 euros. No entanto, esses 750 euros vou partilhar convosco se o budget fosse um bocadinho mais baixo, que componentes é que eu ia escolher, se fosse um bocadinho mais alto, que componentes é que eu iria escolher. Tirando já, isto não é uma máquina para mim, no entanto tive a possibilidade de tê-la aqui no canal e partilhar convosco. Para além disso, vou partilhar um pouco porque é que eu escolhi cada um destes componentes e vocês, é claro, livres de dar a vossa opinião nos comentários. Força se a vossa opinião for diferente ou mesmo que seja igual. Espero que gostem do vídeo e até já. Ok pessoal, e estamos de volta para o vídeo em si. Em termos de budget já, eu partilhei com vocês que o máximo é 750 euros, ou seja, e mesmo assim passamos aqui alguns trocados. Quais foram os requests ou os pedidos da pessoa que vai ficar com a máquina para partilhar com vocês porque é que eu fiz a escolha destes componentes? Primeira, a função desta máquina será Office, ver os mails, browse na internet, YouTube, por aí fora, Facebook, blá, 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 aquelas coisitas todas. Para além disso, há alguns jogos. A pessoa não pede para jogar os jogos todos no máximo, não é um requisito, até porque alguns dos jogos que a pessoa tem são bem antigos. O sistema anterior a este tem cerca de 8 anos, pelo menos aquilo que a pessoa está a utilizar. Portanto, este foi um dos requisitos que possa jogar alguns jogos e acredito que com esta máquina vá adquirir mais alguns jogos de futuro, já que ela é capaz de jogar alguns, e para isso, se estiverem interessados em saber como é que esta gráfica se comporta, vai ser um vídeo em breve. Aliás, nem sei se já saiu, se não faço ideia, na altura de gravação do vídeo ainda não saiu, mas tenho uma série de vídeos para editar, pendurados ali na máquina, em que testo esta gráfica com o ecrã e com os 3 ecrãs que vocês possivelmente não veem daí, mas se procurarem no canal, de certeza que vêm vídeos com os 3 ecrãs a funcionar. A pessoa não vai utilizar os 3 ecrãs, no entanto, por curiosidade, queria saber como é que esta gráfica funciona e daí esta situação. Depois, em termos de duração, a pessoa diz que quer ficar com a máquina, pelo menos o hard, ou seja, o coração da máquina, quer ficar com ela pelo menos 4, 5 anos. E aí uma das escolhas que me vou levar para este CPU, senão se tinha escolhido uma coisa mais fraca, vocês, aqueles que trocam de hardware todos os anos, isto se calhar é um bocadinho básico, mas para aqueles que querem ficar com o sistema 3, 4, 5 anos sem mexer na maior parte dos componentes, se calhar é interessante. E daí a pessoa também diz, Roberto, não importa daqui a uns meses, daqui a 1 ano, 2, eventualmente trocar a gráfica, eventualmente trocar a fonte de alimentação, que foi uma sugestão que eu lhe fiz de imediato, foi assim que for possível trocar a fonte de alimentação. No entanto, andando para a frente, senão a gente leva aqui o dia todo. Depois, um dos últimos pedidos foi, de preferência, o mais silencioso possível dentro do budget que tens para trabalhar. E aí então as minhas escolhas. Portanto, vamos começar aqui para motherboard. Porque é que eu escolhi a ASUS H87ME? Uma das razões é a caixa, ou seja, a escolha foi quase em simultâneo, e desculpem estar assim um bocado marreco, mas não sai da imagem. A motherboard tem um tamanho micro ATX, ou seja, cabe neste tipo de caixas. Um dos pedidos que estava inerente também foi não queria uma máquina de tamanho ATX, não queria uma caixa muito grande, ele tem um espaço limitado, então queria uma coisa assim mais para o pequeno. Portanto, uma das razões é o tamanho, a forma da caixa, micro ATX. Outra, esta é uma board perfeita para quem só vai utilizar uma placa gráfica. Apesar desta caixa ter capacidade de levar 2, esta motherboard só leva uma, e para este sistema em particular ele nunca vai utilizar o SLI ou o Crossfire, portanto esta motherboard é mais que suficiente. A outra, o CPU, ou seja, isto são decisões que têm que ser tomadas quase imediatamente, e mais uma vez para aqueles que estão habituados a montar máquinas, isto parece um bocado, parece não, é mesmo óbvio. Este CPU é um CPU locked, ou seja, não há overclock aqui, portanto esta versão da board H97 não vai permitir overclocks, daí a escolha desta motherboard. Acho que estes 3 fatores são fundamentais
para a escolha de qualquer motherboard, e depois depende do gosto de cada um, cores, marcas, etc. Mas aí não vou meter. Vou começar então aqui, já comecei, mas vou passar então para o CPU. Porquê a escolha deste CPU? Um dos requisitos, se vocês se lembram, foi a duração de 4, 5 anos no mínimo para ter esta máquina com ele, e então tentar dar o máximo possível ao processador. Está quase a sair, estamos em janeiro de 2015, está quase a sair a próxima versão de CPUs da Intel. No entanto, quando precisam de uma máquina para hoje, é hoje. Não podemos estar à espera de um mês e qualquer coisa para comprar uma máquina, até porque a outra que ele tinha está mesmo de rastros, não dá mais. No entanto, esta escolha para este sistema que está aqui, para este ano, para o próximo, poderíamos ter baixado o CPU, ir para um i3, e já agora salientar que neste canal em português não tenho, mas no canal em inglês, o ano passado fiz um teste com um i3, um i5, um i7, com uma gráfica que é a GTX 760, já ponho aqui à mostra. Resultados de jogos foram exatamente iguais. Portanto, poderia ter trocado isto pelo um CPU i3, no entanto, a máquina vai ficar atual, se é que esta palavra pode existir neste mundo, que é um bocado difícil, alguma coisa estar atual, mas vai ficar durante muito mais tempo, ele não vai sentir necessidade de fazer qualquer tipo de upgrade, principalmente na parte dos CPUs, mesmo que ele comece a brincar com um bocadinho de vídeo, que é uma das coisas que ele quer fazer, tem dois putos pequenos como eu, tirar umas fotos, tirar uns vídeos e começar a brincar com uma ediçãozinha de vídeo. Este CPU vai-lhe ajudar certamente nessa situação. Portanto, daqui a minha escolha, topo. A gente já fala depois, em termos de redução de budget, para onde é que eu iria. Em relação à RAM, Kingston, Fury, nunca tive problemas com qualquer modelo da Kingston. Normalmente eu utilizo Kingston ou utilizo, e agora já não está aqui as memórias, estão ali dentro do sistema, ou utilizo Kingston ou o Corsair, uma das duas, mas isto são preferências pessoais. Nunca tive problema com nenhuma delas, portanto vai com 8 GB, serve e até demais para o que ele vai fazer. No entanto, em termos de futuro, ele poderá, com esta board que está aqui e com esta caixa que está aqui, bem, mas isso qualquer caixa deixa, mas principalmente a board, poderá aumentar para outros 8, ou se quiser colocar 8 mais 8, que fica com 16, 2 com 16 e mais 4, ou seja, 20 GB e mais 8, desculpem, 24 GB de RAM. Se não estou a fazer bem as contas, peço desculpa, força nos comentários. Mas pronto, esta foi a escolha da RAM, aqui não há muito assim a falar. Entretanto, em termos de storage, um SSD, esta pessoa nunca experimentou um SSD, e para aqueles de vós que têm SSDs no sistema, de certeza absoluta que já não voltam atrás, não porque vá aumentar o desempenho, digamos assim, e aqui vou dar um exemplo um bocado radical. Renderização de templates de After Effects, que é o que eu faço. E recebo muitas perguntas, principalmente no outro canal, em inglês. Os SSDs aceleram o tempo de renderização ou diminuem o tempo de renderização? E a resposta é simples, não reduzem. Se leva 20 minutos, leva 20 minutos, ponto final. Não é por inserir um SSD que vai diminuir esse tempo. No entanto, a nossa experiência de utilização do sistema em geral é muito melhor. E aqueles que nunca experimentaram, experimentem, acreditem que vão ter uma máquina totalmente diferente. Mesmo uma máquina mais antiga que vocês coloquem um SSD, vai-vos parecer uma máquina nova, quase nova. Portanto, é um bom investimento, principalmente para aqueles que querem tirar mais alguns meses, mais alguns anos da máquina que tem um SSD. Para aqueles que nunca experimentaram, então, quando experimentam um SSD, não querem mais nada. Dizem assim, o que é que fizeste à máquina que está super rápida? Pois, fizemos cerca de 60 e tal euros, não interessa agora. Portanto, esta foi a escolha. No entanto, os 120 GB que estão aqui são poucos. Serve para o Windows, que é o sistema operativo que ele vai usar, e serve para as aplicações principais. Estamos a falar do Word, Excel, os browsers por aí fora. Em termos de jogos, em termos de guardar documentos, em termos de guardar vídeos, fotografias, por aí fora, aquilo que vocês quiserem inserir lá, então a escolha foi e daí vocês já não conseguem ver, mas procurem no canal e possivelmente já está feito o upload do build deste computador. Tenho alguns vídeos para partilhar convosco, que se não está, vai estar disponível em breve. Portanto, se não são subscritores, carreguem no botão e passem a ser para estarem atualizados. Portanto, um Western Digital Blue com 104 MB de cache e 7200 rotações, que é o normal nestes discos rígidos de 3.5 polegadas, 1 TB, ou seja, para ele guardar tudo aquilo que for necessário. Se precisar de mais espaço, insere-se outro disco, passa-se o SSD lá para trás. Já devem ter visto a review da caixa, o SSD vai lá para trás e ficam dois aqui à frente. Portanto, mas isto é uma coisa de futuro, para já não há essa necessidade. Desculpem. Em relação à fonte,
Aqui é mesmo budget, é uma coisa que eu não escolheria. Há muitas queixas em relação à Aerotech, pessoalmente não tenho nenhuma. Tenho uma Aerotech a funcionar lá atrás, naquele computador ali, foi montado o ano passado para o meu miúdo. O ano passado, sim, para o meu miúdo. Está no canal em inglês, aqui ainda não. Este canal só nasceu em 2015, este ano. Portanto, vamos ver o que é que a gente consegue fazer daqui. Esta fonte é mesmo baseada no orçamento. Estamos a falar que é uma fonte de 30 euros, se não me engano. 20 e tal, 30 euros. E não é a minha escolha, não é a minha cara, não é aquilo que eu desejaria para esse sistema. No entanto, uma das propostas que fiz ao rapaz é, assim que possível, trocar a fonte, e por várias razões. Uma delas é o silêncio. Esta fonte não é barulhenta. Aliás, e referir outra vez o computador que tem lá atrás. Quando montei, comprei uma fonte novinha que fazia um barulho, parecia uma turbina do avião. E o que é que eu voltei a colocar lá? Uma fonte antiga que tinha, da Aerotech, uma de 400 watts, ou 440, agora não, ou 480, já não me recordo. Uma fonte antiga que não faz barulho praticamente nenhum. E está a funcionar lá ainda. A outra despachei, não interessava. Portanto, neste momento, como o rapaz pediu silêncio, não arrisquei. Fui para a Aerotech, sei que não são os melhores. No entanto, em termos de silêncio, vai-lhe permitir ter o computador durante uns meses, juntar os trocados e, quando for possível, fazer um upgrade. Em relação à caixa, aqui sim, posso referir que já está no canal a review da caixa. Portanto, se quiserem ver mais em pormenor como é que a caixa é feita, ou como é que a caixa é organizada, não é feita, não faço ideia como é que eles já fizeram, mas já está no canal, podem dar uma espreita dela e ver porque que escolhi. Também falo lá um pouco mais sobre a caixa, mas muito rapidamente, em termos de construção, muito boa, em termos de redução de ruído, muito boa mesmo, e em termos de design, muito apelativo. Atenção que quando a gente monta um computador, principalmente quando não é só para nós, que é o caso, vai ser para a esposa, vai ser para os miúdos, tem que ter o wife approval, né? Costumo dizer wife approval. E estas caixinhas, quase certeza absoluta, têm sempre wife approval. Preto, branco, cor-de-rosa, as cores que vocês quiserem, mas quando é bonita esteticamente, a esposa aprova. E foi o caso, eu mandei a fotografia e a pessoa disse logo sim, é muito gira, e siga para a frente. Gráfica, não só, e esta também deve estar já no canal, a review desta. Para além disso, se estão interessados nesta gráfica, vou colocar em breve, ou já estará, não faço ideia, tenho tanto vídeo para editar que não faço ideia. Um teste desta gráfica com um monitor e um teste desta gráfica, vários testes, sejam 7 jogos, com os 3 monitores. Portanto, poderão encontrar isso no canal se tiverem mais, se quiserem saber um pouco mais qual é a performance da gráfica. No entanto, e acho que não falei, não estou a falar muito agora porque não falei nada ainda agora. Em termos de gráfica, estamos a falar de uma gráfica de low budget. É claro, se o budget for mais alto, era uma das coisas que eu ia alterar. No entanto, para aquilo que ele quer, é suficiente. E aqui, agora estou-me a lembrar, acabei de gravar o vídeo para inglês e não disse isto em português. Aqui vou-vos deixar, e vou perder aqui algum tempo, a blá blá blá, ou seja, para que vocês possam ver um bocadinho, porque isto é um gaming build de 2015, para que vocês possam ver um bocadinho no ecrã os jogos que eu já testei em um monitor 1080p. E vou-vos mostrar também, assim que possível, vou retardar aqui um bocadinho as minhas palavras, assim que possível, algumas imagens de como é que esta máquina se comporta em termos de 3 monitores nesta gráfica. Digo-vos já, mesmo antes de verem o outro vídeo, se é que ainda não o viram, que não é a gráfica indicada para jogar jogos em 3 monitores, no entanto, aguenta-se. Mas não recomendo. Se querem jogar num monitor apenas este tipo de jogos, porreiro, se não, se querem os 3 monitores e serem um bocadinho mais entusiasta, têm que ir um pouco acima. Porque é que escolhi a gráfica EVGA? Para já, a EVGA, e isto podem ir ao canal porque já está lá, a EVGA tem um cuidado extremo com o design das gráficas. Uma GTX, é costume dizer uma GTX 750, outro modelo qualquer, é igual a outra GTX 750 de outro fabricante. No entanto, em termos de design, e não sei se conseguem ver daí, é uma gráfica muito bonita. É claro, não escolhi primeiro o design, escolhi primeiro a gráfica em si. Era a GTX 750, que na minha opinião, neste momento, em termos deste budget, 100 e poucos euros, é aquela que se comporta melhor em termos de jogos. E depois, tendo as outras marcas todas disponíveis no modelo GTX 750, optei pela EVGA. Porquê? Porque a máquina toda preta e a EVGA ali encaixa, que é uma maravilha. Portanto, esta foi a escolha da gráfica. E mais uma vez, se referi a alguma coisa da gráfica, peço desculpa porque também já não lembro. Agora, tendo em conta todos estes componentes, se o budget fosse um pouco mais alto, o que é que eu alterava? E aqui a dica que já deixei ainda há pouco,
a fonte de alimentação ia de caminho muito rapidamente. É claro, e aqui vou mostrar a vocês um exemplo da melhor fonte que eu tive até hoje, e está a funcionar no meu sistema ainda, uma Corsair RM850. Não instalaria esta neste sistema aqui, porque não é necessário a 850, mas ia para o modelo 550, a mais barata, e chega perfeitamente, sobra para aquilo que este computador vai fazer. Em termos de silêncio, em termos de design, para já é uma fonte modular, portanto vocês só encaixam os cabos que quiserem. Não precisam ficar com os cabos todos, como eu fiz lá atrás, encaixados e pronto, veja o build e está lá, não há segredos nenhum, está tudo transparente. Para dizer o quê? Que em termos de silêncio, esta fonte a ventoinha da fonte só começa a trabalhar a partir da utilização, acima dos 40% de utilização máxima da capacidade da fonte. Neste caso 850, portanto a partir dos 400 e qualquer coisa, ela começa a trabalhar. Mesmo quando trabalha, não se ouve. Aliás, é um dos avisos que a Corsair faz, é quando tiram a fonte da caixa, e está no meu outro canal em inglês, quando tiram a fonte da caixa, tem um carimbo vermelho a dizer atenção, se a ventoinha não funcionar mesmo assim, blá blá blá, aquelas coisas. Portanto, aqui seria uma escolha a ponderar em termos de fonte. Espetáculo, acreditem bem, se não experimentaram ainda esta fonte, há outras. Esta, para mim, foi a melhor que eu experimentei até agora. Depois, outra situação que eu alteraria, o cooler do CPU de origem e a vida também, e colocaria uma coisa assim deste género. Não é muito caro, tem soluções de água também muito pacíficas em termos de preço e que alguns poderão preferir, e aí está uma opção também silenciosa, etc, etc. Mas este aqui, simples e eficaz. Esta caixa permite a montagem de CPUs altos como este, que é o Cooler Master Evo 212. E porquê silêncio? Aqui não se ouve absolutamente nada. Fiz uma série de testes, lá à volta, está no canal em inglês, uma série de testes, não se passa nada com um cooler deste. Se estão a idle, não se passa mesmo nada, e quando puxam ele ao máximo, mesmo a renderizar, a não ser quando faço o overclock, e isso fiz só para testes porque não compensa, mas isso é outra história, mesmo quando ela fica em alta rotação, nunca é aquele barulho de, parece uma abelha, é um barulho muito suave, muito suave, que praticamente não se ouve. Quando é que ele vai puxar? Eventualmente, quando vocês estiverem a jogar alguns jogos, este eventualmente vai subir a rotação, este eventualmente vai subir a rotação. Os testes todos que fiz até agora, mesmo sem este CPU, mesmo sem este cooler, não noto barulho nenhum de especial, nem da fonte, desculpem, nem da fonte, nem do cooler do CPU, nem da gráfica, mas de certeza absoluta que conseguia reduzir mais ainda, substituindo a fonte e substituindo isto aqui. Por outro lado, se o budget permitisse, então a outra coisa que eu trocaria, por esta ordem que estou a dizer, seria a gráfica. E aqui não ia para a 760 porque já tem algum tempo. Esta na minha mão tem cerca de um ano e qualquer coisa. Saiu há pouco tempo a 960, que é prima desta, ou irmã, chamem aquilo que quiserem, e está a um preço porreiro e com uma performance espetacular. Portanto, era para essa que eu ia. Só se fosse muito entusiasta em termos de jogo, coisa que não sou, deixo já bem claro, é que eu iria para 970 ou 980. Aí então é topo, estamos a falar de topo. Mas dentro de um budget que damos mais, sei lá, 70, 80 euros em relação a esta, para 960, esqueçam a 760, neste momento isto já não se usa quase, iria para 960 e aí sim tinham aqui uma máquina que jogava tudo e mais alguma coisa, a 1080p sem problemas nenhum, e em triplo display também seria capaz de fazer aí alguns serviços bons, até porque esta 760, sendo mais fraca que a 960, consegue jogar bem em triplo display. Portanto, não há assim, ou seja, mas isto era para um entusiasta, que não é. Aqui estou eu a sonhar, claro. Em termos de budget mais baixo, aquilo que eu mudaria, primeiro, CPU, para reduzir aqui 100 e poucos euros e mantendo a mesma performance, pelo menos para já, mantendo a mesma performance, não quer dizer que daqui a um ano ou dois, com nova saída de jogos, com nova saída de software, etc, ele não se torne depois um bocadinho mais lento. E estamos a falar do i3, passaria do i5 para um i3 e conseguia poupar aqui 100 e poucos euros. No entanto, um dos pedidos que se lembram foi a duração da máquina, 4, 5 anos, sem mudar o core da máquina. Portanto, o i5. No entanto, para reduzir o i3, e não sei se já referiste aqui no canal, se não, mas fiz já há tempos um teste com o i3, um i5, um i7,
com a mesma gráfica e os resultados foram os mesmos. Portanto, aqui não perderia nada em ter o interesse. Outra coisa que eu mudaria seria a caixa. Aqui é difícil porque existem caixas 20 euros, 20 e poucos euros, e algumas delas já incluem fonte de alimentação. Nunca experimentei, não faço ideia, não me perguntem como é que como é que não é. Nunca experimentei uma caixa dessas, nunca experimentei uma fonte dessas. É uma coisa que eu não utilizaria a nível pessoal, nem profissional sequer, e então esquece. Portanto, aqui iria ter alguma dificuldade, e não me perguntem qual a caixa que eu escolheria mais barata, porque aqui estamos a falar de uma coisa de 70, 80 euros, já não me recordo. E para reduzir alguma coisa que seja significativa, tinha que passar para uns 20, 30 euros. E nessa gama eu não encontro caixa nenhuma que me faça ou que me dê gozo olhar para ela, nem tê-la perto de mim. Portanto, aqui seria uma opção difícil, mas se tivesse que ser necessário, força. E se é o vosso caso, não considerem isto uma crítica destrutiva, não é? É apenas uma opinião pessoal, não vou lá, não consigo ir lá, não tenho essa capacidade. Por último, se tivéssemos que baixar ainda mais o budget, então desistir do quê? Da placa gráfica, mas aqui é desistir de a maior parte dos jogos. Aqueles jogos que a gente consegue razoavelmente jogar, e como eu já vos disse, já fiz os testes com esta gráfica, retirando-a, e aqui tenho que me dizer assim, eu não jogo jogos, faço trabalhos em Office, vou ao YouTube, vou ao Facebook, vou não sei o quê, então aí sim, a gráfica é dispensável. Quero jogar jogos, tenho que gastar mais algum dinheiro. A gráfica que vem com o CPU não é suficiente, neste caso é HD 4600, não é nada, em termos de jogos não é nada. Portanto, seria a última opção em ter em conta. Aqui podia trocar uma coisa que era, podia remover o SSD e ficar só com o HDD, mas acho que a experiência seria muito inferior. No entanto, seria uma coisa dependia do budget. Olha, tens que me reduzir 60 euros, então aí se calhar, em vez de tirar a gráfica e limitar a pessoa aos jogos, então tem que reduzir 60 euros, se calhar tirava o SSD, olha, ficas só com um disco rígido, fica um bocadinho mais lento no arranque, um bocadinho mais lento a arrancar as aplicações, mas depois das aplicações arrancarem, então consegue jogar jogos, enquanto que se tirares isto, ele está rápido, abre tudo muito rápido, mas depois não consegue jogar. Portanto, aqui tínhamos que ponderar bem, mas seria mais certo que fosse assim. Se a pessoa me dissesse, olha, tenho que baixar 100 e tal euros, então acabou, vai a gráfica à vida. Pessoal, chegamos ao fim do vídeo, estamos com 20 e qualquer coisa minutos, é muito já, aliás está na hora de ir almoçar, e espero que tenha ajudado em alguma coisa. Se a vossa opinião é diferente, força, comentem no canal. Roberto, eu escolhi não sei o quê, ou escolhi isto, ou escolhi aquilo, ou não escolhi nada, ou acho que tens razão, ou acho que não tens, ou aquilo que vocês quiserem. Se gostaram do vídeo, de alguma forma foi útil ou não, ou se passaram pelo menos estes 20 minutos entretidos a olhar para o Roberto a falar uma série das neiras e outras coisas, que não é por isso, façam um like, ajudem a partilhar e vejo no próximo vídeo. Um abraço a todos e até já.